frações, certo? Este é o assunto que vai iniciar. Isso está no contexto de uma coisa que a gente chama de números racionais. Esses números que a gente vai estudar aqui, que são os decimais e as frações, eles são os números racionais, tá? Não só eles, tem mais alguns, mas eu só estou situando que os decimais e as frações fazem parte dos números ou racionais. Os números racionais. Vamos ver aqui qual é a ideia por trás. Isso aqui vocês já conhecem alguma coisa, tenho certeza. É quando vocês têm um número desse jeito, né? Isso todo mundo já sabe, essa altura, que é uma fração. Uma fração. Uma fração formada por números inteiros. Número inteiro é o 1, o 2, tem os negativos, né? Menos 1, menos 2. Então, essa fração formada por números inteiros é um tipo de número que a gente chama de racional. Bem, um número racional, você pode escrever ele como uma fração, mas você pode escrever ele também de outra maneira. E é aqui que mora a dificuldade de algumas pessoas. É, o aluno ele costuma olhar para isso como duas, que a gente vai fazer agora, como duas coisas diferentes. E não são duas coisas diferentes. Observe que a gente botou o sinal de igual. E se eu botei o sinal de igual, o que é que vai acontecer? Tudo que eu escrevi à direita é exatamente a mesma coisa que está à esquerda. Mas quando a gente escrever, fica parecendo que são coisas diferentes. Aí tem aluno que fica achando que está falando de coisas diferentes. Cuidado, a gente vai falar da mesma coisa, a mesma ideia, porém escrito de formas diferentes. Então, temos aqui a forma de fração, já bem conhecida de vocês. Né? Vou botar aqui. Essa é a forma de fração do número. A forma de fração. Só que o número racional ele tem outra forma de ser escrito, que é a chamada forma decimal. Forma decimal, que foi o objetivo dos vídeos que eu botei na aula passada e da atividade. Sondar como a turma estava nesse assunto. Então, olha, toda fração ela representa uma divisão. Vocês estão no 9º ano, então a gente não vai trabalhar o conceito, né, a ideia gráfica da fração, de fazer a figurinha para marcar. Aquilo ali é um trabalho para compreensão das frações. É muito feito em 5º, 6º, 7º ano. Não faz no 9º ano, não? Faz, dentro da necessidade. Mas não é mais o foco da aula do 9º ano. Aqui a gente agora vai estudar a questão do número mesmo, a estrutura do número. Então, nunca esqueçam que toda fração ela representa uma divisão. Ou seja, você pode entender que é uma divisão. Então, o que eu tenho aqui é 1 dividido para 2. Né? Lembra da escolinha? Fração meio. Você tem uma pizza, então vai dividir a pizza em 2 partes iguais. Como você dividiu a pizza em 2 partes iguais, cada parte será um meio, ou seja, uma metade. Um meio é uma metade de alguma coisa. Uma fração é só um número, como o número 1, o número 2, o número 3, é só um número. E indica o quê? Normalmente indica parte de alguma coisa. Então, peguei uma pizza e dividi ao meio. Dividi a pizza em 2 partes. É o denominador, a parte de baixo. E o numerador é a quantidade. Peguei uma parte só. Então, tenho um meio. Né?
Esse é um assunto bem trabalhado desde o, sei lá, quinto ano, sexto ano, significado da fração. Não é o nosso enfoque aqui agora, tá? Não é o nosso enfoque. A gente vai trabalhar aqui a questão do número mesmo. Então, a fração representa uma metade, um dividido por 2, como a figurinha mostrou. Então, a gente vai fazer essa conta. Como é que eu faço essa conta aqui? Observe que a quantidade que você quer dividir, ela é menor que a quantidade que divide. Ou seja, você tem uma pessoa, você tem um pão e vai dividir para duas pessoas. Tem aluno que chega no ensino médio dizendo que essa divisão é impossível. Não mesmo. O que determina se uma divisão é possível ou não é o conjunto numérico. Números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nesse conjunto, essa divisão é impossível. Mas nos números racionais, essa divisão não é impossível, não. É só você pensar no mundo real. Um pão para duas pessoas. É impossível dividir esse pão? Me responda aí, é impossível dividir um pão para dois? Não, professor. Dá para dividir, professor. Não, é só cortar ele no meio. Não, tranquilo, né? Não. Mas é incrível quando a gente bota essa conta na prova, o que tem de aluno que diz que a divisão é impossível. Mas então, como é que divide? É tipo assim, ter R$1 e dividir por duas pessoas, que vai dar 50 centavos para cada uma. 50 centavos para cada uma, percebe? Então, o que é que acontece aí? Quem falhou foi a educação escolar, porque isso não se ensina em casa. Estou falando a parte de matemática. Né? Não é que um pão divide para duas pessoas, isso você aprende em casa numa boa. A educação falhou. Ela botou o aluno para aprender a fazer conta sem interpretar o significado das contas. Então, foi a escola que falhou nesse ponto aí. E isso se ensina na escola, isso não se ensina em casa realmente, certo? Que é o aluno associar isso ao mundo real. Um pão para duas pessoas não é impossível de dividir, é uma divisão possível, certo? Como a colega você falou, R$1 para dois, 50 centavos para cada um, dividir ao meio, uma boa. Um pão você divide para dois, uma metade para cada um. Então, é divisão possível. Como é que eu faço essa divisão? Bem, estamos numa aula de nono ano, não vai dar para fazer aqueles detalhes todos do sexto, então vamos ao básico. Quem está sendo dividido é menor que quem divide. Então, você vai botar um 0 com uma vírgula. E vai acrescentar um 0 aqui, ó. 10 dividido para 2 8. dá 5 vezes 2, 10. Para chegar em 10. Ah, tá. Dividido. Não sobrou nada. Então, olha que 1 dividido para 2 é possível e nem tem sobra. Como a gente falou. R$1 para 2. Cada um ganha 50 centavos e não tem sobra nenhuma. Um pão dividido para 2. Só cortar o pão ao meio, cada um come metade do pão e não tem sobra. E de onde é que o senhor tirou esse 0? Esse 0 o senhor tirou de onde? Como é? E de onde é que o senhor tirou o 0? Para formar 10 ali e jogar o 10 embaixo. Sua pergunta é ótima. Só para não perder o raciocínio aqui do centro do assunto, eu vou fazer, depois eu vou nesse detalhe, tá legal? Isso vale até uma aula. Essa sua pergunta aí vale uma aula mesmo, só que a gente não vai ter esse tempo. Então, eu vou tentar dar uma luz quando a gente terminar aqui, certo? Beleza. Então, pronto. Este é o resultado 0,5. Vamos ver que não tem nenhum erro aí, tá certinho. O que foi que a colega de vocês falou? Eu falo a colega porque, como eu não vejo aqui os nomes depois que está na apresentação, eu não vi quem falou, né? Ela falou que R$1 dividido para 2 dá 50 centavos para cada um. E ela está certíssima. Aqui tem o 0, aqui tem a vírgula, aqui tem o 5.
Você acrescentar um zero no final, não mudou nada. Não mudou nadinha. Olhe exatamente o que ela falou, né? 50 centavos. Tá? Então, se o número tem vírgula, bota zero lá no final, não modifica nadinha, nadinha. Você aí está falando o mesmo número, ó. Todos os três números são iguais. Não tem nenhuma diferença. Mas todos quatro, né? Que ainda tem o resultado da conta. Todos os quatro números são iguais. Colocar zero lá no final de um número que tem vírgula não vai modificar nada. Então, colega, você está certinho. R$ 1 para 2 dá 50 centavos. Certo? Então, a gente normalmente deixa 0,5. Vocês ficarem atentos, quem gosta de fazer conta em calculadora, se ficar atento, vai ver que a maioria das calculadoras, ela só bota 0,5, ela não bota 0,50. Esse zero cá no final é descartável. E aí a gente chega naquele assunto importantíssimo. Não adianta calculadora na mão se eu não sei matemática. É uma ilusão que muita gente tem. Ah, se eu boto 1 dividido por 2 na calculadora, pronto, não tenho que saber fazer conta. Mas você não soube interpretar. A calculadora botou 0,5. Tem gente que acha que é 5 centavos. Tem gente, já vi gente que fez na minha frente, viu? Vendedor que fez na minha frente. Que deu alguma coisa errada, porque era para dar 50 centavos e só deu 5 centavos. Então, a calculadora na sua mão e você não sabe nada de matemática, não, muitas vezes não ajuda em nada, né? Carro na mão de quem não sabe dirigir não tem utilidade. Bem, então aqui, voltando ao nosso assunto, a gente já viu que essa é a forma de fração. Olha o termo forma, é a maneira de escrever como fração. E o lado de cá é o mesmo número, lógico que é o mesmo, duas coisas. Primeiro, eu botei um sinal de igual, ou eu errei, ou eu acertei, né? Como eu não errei, eu acertei, eu estou dizendo que as duas coisas são a mesma coisa. O que está mudando é a maneira de escrever, tá? Essa aqui é chamada de forma decimal do número. Então, aqui você tem um número na forma de fração e aqui você tem um número na forma decimal. Porém, você tem o mesmo número. Vamos voltar àquela história da figurinha da pista. Se você disser que tem 0,5 da pizza, você está dizendo que tem metade. Por quê? Porque 0,5 é coisa de 1 sobre 2, que é uma metade. Percebeu? Então, são maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. A moeda de 50 centavos. A moeda de 50 centavos poderia vir ali no fundo dela, se o governo quisesse, 1 sobre 2. Basta o governo querer e dizer, olha, a partir de hoje, no fundo da moeda de 50 centavos, vem a fração 1/2. E aí a moeda de 50 centavos vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Então, não confunda a forma de escrever o número com o significado. Qual é o significado de 0,5? Qual é o significado de 1 sobre 2? Metade. Todos os dois significam a mesma coisa. Tá? Então, decimal e forma de fração. Como é que eu passo a fração para a forma decimal? Através da divisão. Divide aqui. Aqui é uma divisão, 1 dividido por 2. Certo? Fez a divisão, foi para a forma decimal. Então, é isso que está sendo tratado lá no livro. Número decimal e número fracionário. Deixa eu dar um pulinho aqui para responder a pergunta que foi feita.
Deixa eu ver se dá para aqui com esse material, é horrível, né? Mas vou tentar quebrar o galho aqui. Para poder tirar essa dúvida do aluno aí, de onde veio aquele zero. Desculpe aí que não ficar bonitinho, viu? Mas a prefeitura não deu nada para a gente trabalhar, então a gente tem que se virar com o que tem, né? Que é um mouse comum. Fazer isso em um mouse comum é ser super-herói. Olha, essa barrinha aí, vamos botar aqui os números. O que aconteceu? Vamos imaginar que isso é uma barra de chocolate. A barra estava inteira, né? Se ela estava inteira, ela era uma barra, sem dúvida. Mas eu quero dividir a barra em dois. Bem, se isso for uma barra de chocolate de verdade, basta pegar uma régua, botar aí, ver onde é que está o meio e passar a faca. Resolveu a questão, né? Mas a matemática ela vai trazer uma leitura, uma interpretação. Poxa, como é que eu divido qualquer coisa, seja uma barra de chocolate, seja dinheiro, seja uma árvore, seja lá o que for, ao meio? Como é que eu faço um processo para isso, né? E aí é que entra a dificuldade na matemática. Você não pode esquecer de onde veio aquele zero. Para o aluno entender de onde veio o zero, e aí vem, né? É outra falha da educação brasileira, né? Como a gente tem salas superlotadas nas costas de um professor, normalmente o professor escolhe o caminho mais prático para a situação que ele tem, para a realidade que ele tem. Se a gente tivesse aula de 15 alunos, aí poderia se fazer um trabalho mais, muito melhor. Bem, é o seguinte, você não pode esquecer que nosso sistema é o sistema decimal. Lembra aquela história? Unidade, dezena, centena, unidade, dezena de milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e aí vai repetir, né? Unidade de milhão, dezena de milhão, por aí vai. Esse é o nosso sistema de escrita de números, que é o sistema decimal, decimal plural, o sistema indo-arábico. O que é que a gente tem que lembrar aqui? Que quando você pula da unidade para a dezena, a quantidade aumenta 10 vezes, né? Aumenta 10 vezes. Quando pula da dezena para a centena, aumenta mais 10 vezes. E por aí vai. Cada pulinho para a esquerda é aumentar 10 vezes, né? Então, olha aqui, o 1 aqui, ele é unidade. É um objeto só, uma barra de chocolate. Se eu botar o 0, o 1 pulou da unidade para a dezena. No que pulou da unidade para a dezena, o 1 passou a valer 10. O 1 já não vale 1, vale 10. Se esse 1 der um pulo e for para a centena, o 1 já não é mais 1. Então, a resposta que 0 veio de onde? Aquele 0 veio disso aí, o sistema decimal posicional. Isso funciona quando eu ando para a esquerda ou quando eu ando para a direita do número. O sistema decimal. Andando para a esquerda, aumenta 10 vezes. Obviamente, andando para a direita, diminui 10 vezes. Então, vamos ver o 0 aparecendo aqui. Esse é um trabalho, normalmente, que só faço no 6º ano, mas já que o aluno perguntou, como aqui é a unidade, a vírgula vai ficar aqui, ó. A vírgula está sempre à direita da unidade. Ela não fica em outro lugar. A vírgula só fica à direita da unidade. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Andando para a direita da vírgula, você vai ter tudo que é menor que 1. Os décimos, os centésimos e os milésimos. Então, cada vez que eu dou um pulo para a direita, diminuo 10 vezes. Pulei da unidade para a primeira posição, vou para o décimo. Pulo do décimo para o centésimo,
diminuir 100 vezes menos que a unidade. É a posição dos centavos, né? 1 centavo é 100 vezes menor que R$ 1. E por aí vai. Então, vamos ver qual é a situação. A situação é essa aqui, ó. Eu tenho uma unidade, esse um seu aqui, ó. Eu tenho uma unidade. Quero dividir para 2. Bem, no sistema decimal, como é que eu vou fazer isso aqui usando esse sistema? Isso é uma regra. Um sistema é um conjunto de regras. Como é que eu faço essa conta, 1 dividido por 2, usando as regras do sistema decimal? Bem fácil. Pensa aí naquela história do pão, da barra de chocolate, tanto faz. Ó, se fosse uma barra de chocolate real, eu disse, você bota uma régua, mede, corre, passa a faca, resolveu. Certo? Mas não é a única maneira, tem outras maneiras também de partir o chocolate ao meio. No sistema decimal, você vai partir sua barra de chocolate em 10 pedaços. Em 10 pedaços. Certo? Então, isso é só uma questão de raciocínio. Eu peguei uma barra de chocolate e dividi em 10 pedaços. Agora eu tenho 10 pedaços do chocolate. 10 pedaços iguais do chocolate. Então, eu peguei uma unidade é igual a 10 décimos. Volta aqui nessa tabelinha que a gente está usando aqui, ó. Uma unidade. Se eu botar o zero, fica 1,0. Mas a vírgula está aqui, ó. No meio. Se eu tirar a vírgula, fica 10. 10 o quê? 10 décimos. Então, o que aconteceu foi que eu peguei a minha barra de chocolate, dividi ela em 10 pedaços iguais. Só que ao dividir em 10 pedaços iguais, eu não tenho mais unidades. Eu tenho agora décimos. Como eu dividi a barra em 10 pedaços, eu não tenho mais a unidade. Eu tenho agora os décimos. Quantos décimos? 10 décimos. Certo? Então, agora eu tenho 10 décimos. E como é que eu escrevo décimo? Volta cá para a tabela, cá embaixo. Eu vou apagar aqui a vírgula que eu risquei para botar ela de volta. Como é que eu escrevo o décimo? Décimo, eu escrevo à direita da vírgula. Ó, décimo é essa posição do lado direito da vírgula. Então, se eu botar a vírgula para que eu tenha a resposta correta. Por quê? Porque agora eu tenho 10 décimos. Se eu estou dividindo um décimo, eu vou achar décimo. E como é que eu escrevo décimo? Botando a vírgula, porque o décimo fica à direita da vírgula. Eu vou ter 5 décimos. Ao dividir 10 décimos em 2 partes, cada um vai ficar com 5 décimos. Mas, para não ficar esse espaço em branco, a gente preenche com esse zero. Então, a resposta, de onde vem esse zero? O zero do 10 vem da interpretação que uma unidade é igual a 10 décimos. E o zero daqui, do quociente, ele vem da interpretação de que, se eu estou dividindo décimos, minha resposta da conta tem que ser décimos. E eu escrevo décimos, botando 0, vírgula, alguma coisa. A primeira posição à direita são os décimos. Tá? Então, a justificativa é essa. Lógico que eu não estou pedindo que você compreenda 100% do processo, nós não temos nem a ferramenta aqui direito, nem o tempo adequado, mas você percebe que tudo é consequência da interpretação que se utilizou para realizar a divisão. Como esse processo é um pouco difícil de ser entendido, você ensina para o menino. Quando o número que está sendo dividido é menor que quem divide, você bota um zero com vírgula e acrescenta um zero. Mas tem toda uma lógica, certo? Tem toda uma lógica. Com licença aqui, que é uma ligação importante, tá?
Olha, diga aí que eu estou em aula, você rapidinho. Estou em aula. Bem, então vamos lá ao trabalho. Então, voltando ao que eu estava dizendo, não precisa entender aquele processo lá de onde veio o zero, né? Mas, como o aluno está curioso, já dei uma luz aí de onde veio. Bem, eu vou fazer mais um aqui, para a gente treinar direitinho, que o exercício mostrou que alguns estão com dificuldade. 1/4. 1 dividido por 4. Forma de fração, eu vou buscar a forma decimal. Aí eu só vim fazer a divisão. 1 dividido por 4. Olha aqui aquilo que a gente está conversando, né? Se eu quiser raciocinar, eu vou dizer, olha, uma unidade são 10 décimos. E o décimo é a primeira posição à direita da vírgula. Entendeu? Mas a gente vai falar isso para um menino que tem 8 anos? Não dá, né? Então o professor vai dizer assim, se o número que está sendo dividido é menor que quem divide, bota um zero aqui. Com certeza uma criança vai entender muito mais. Tá? Esse é o motivo. Bem, feito isso, olha que a conta acontece naturalmente. Ó. 10 dividido por 4. Quantos grupos de 4 eu faço com 10 pessoas? 2. 2 grupos de 4 vai dar 8. Quantas pessoas vão sobrar? Vão sobrar 2. E se ensina assim na escola, né? 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Então veja que se você raciocinar junto com a conta, vai ficar muito mais prático. Mas exige treino, não tem caminho maravilhoso, não. Olha, tem resto na conta. Eu posso continuar dividindo? Posso, tá? Posso continuar dividindo. O que foi que aconteceu aqui? Eu tinha R$1 para 4 pessoas, peguei R$1 e dividi em moedas de 10 centavos. Cada um ganhou aqui 20 centavos. Porém, sobraram 2 moedas. Mas eu posso dividir essas moedas ainda, acrescentando um zero. 25 centavos, né? Isso aí. Aí vai dar 20 dividido por 4, 25. 5 vezes 4, 20. Para chegar em 20, nada. Percebe? Então, você pegou o seu R$1, dividiu ele em 10 partes, trocou tudo por moeda de 10 centavos. Repartiu. Cada pessoa ganhou 20 centavos. Só que ficaram 20 centavos sobrando. 20 centavos para 4 pessoas. Aí você foi com sua moeda de 20 centavos, trocou tudo por moeda de 1 centavo. Cada pessoa ganhou mais 5 centavos e não sobrou nada. Certo? É este todo o raciocínio que vem aí. Mas aí eu precisaria de uma aula de 6º ano para ficar tudo bem assim no entendimento dentro daquela pergunta de onde veio o zero. Né? Eu precisaria de um tempo de professor de 5º e 6º ano, tempo que a gente não tem aqui. Então, 1/4 é 0,25. Olha, aquele mesmo comentário, né? Não estou escrevendo uma coisa diferente. Eu estou escrevendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Mesmo comentário que eu fiz naquela hora. No fundo da moeda de 20 centavos, ao invés de vir 25 centavos, que vem escrito em português, né? O cara pode botar só isso que quiser, ó. A moeda de 25 centavos poderia ser desse jeito.
R$ 1 dividido para 4. 1/4. Forma de fração, forma decimal. Vamos visualizar de novo como se faz na aulinha de sexto ano, que isso é bom. Quando eu falo assim sexto ano, viu? Tem aluno que fala, mas professor fala assim com a gente. É um hábito que eu tenho, porque quando eu estudava, às vezes não tinha internet no meu tempo, né? De criança. Aí o professor estava fazendo um assunto e eu sabia onde que o assunto estava para eu estudar melhor. E aí, quando ia nos livros, a gente ia, né? É no livro do sexto ano, é no livro do sétimo ano. Então, eu falo assim para o aluno saber onde é que encontra este assunto, esse comentário que eu fiz. Somente isso. Então, esse é um trabalho muito comum em menino de quarto, quinto, sexto ano, um pouquinho no sétimo. Faz de conta que é um círculo, viu? No mouse está difícil. Então, olha, o que foi que você fez? Pegou sua pizza, dividiu em 4 partes iguais. Uma parte dessa, ou você chama ela de 4, ou você chama de 1/4, ou você chama de 25 centésimos. Do jeito. Eu comi 25 centésimos da pizza, ou eu comi 1/4 da pizza, é a mesma coisa. São maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Percebeu? Forma decimal, forma de fração. Ninguém perguntou por que 25 centésimos, porque esse nome, pela mesma história que 1 dividido por 2 são 5 décimos. Sistema decimal. Quando você fala que comeu 25 centésimos, você está falando, olha, eu peguei a pizza, dividi em 100 pedaços, 100, e comi 25. Se você dividir a pizza em 100 partes e comer 25, é a mesma coisa de dividir em 4 partes e comer uma, como está aí na figurinha. Tá? Porém, essa matemática interpretativa, realmente, ela é pouco trabalhada na escola por 1 milhão de motivos. Não vou nem falar só sala de aula lotada. Tem aí 1 trilhão de motivos para se discutir. Bem, a gente encerrar a nossa conversa de hoje, porque entrou algumas coisas no meio e tem algumas coisinhas a falar. Eu quero chamar ainda a atenção disso aqui, que foi uma pergunta que eu botei lá para sondar, né, como a turma estava nisso, mas justamente pelo tempo de sala de aula que eu tenho, já sei mais ou menos o que eu vou achar, mas a gente quer ter certeza se a turma está naquilo que você está pensando. É quando a gente fala em casas decimais. Veja bem, tem coisa que é da aula em matemática que, para o mundo real, seu dia a dia, vamos dizer assim, é perigoso, né? Perigoso. A pessoa viver no mundo do século XXI e não sabe o que é, porque aí não tem nem a ferramenta mínima para viver no mundo do século XXI. Do século XX, imagina do XXI. É isso aqui, ó. Um número decimal, um número que tem vírgula. Este número tem 2 partes. O que está à esquerda da vírgula e a parte à direita da vírgula. Eu comentei nesse instante. O que está à direita, à esquerda da vírgula se chama parte inteira. Parte inteira. Por que parte inteira? Porque representa a quantidade que está inteiro. Vamos pegar aqui 2,50, porque como ali está quebradinho, vocês têm mais dificuldade. Vamos pegar 2,50. É fácil de você entender. Olha o número à esquerda da vírgula, é a parte inteira. R$ 2, você não teve que trocar os R$ 2, é a parte inteira. R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5, R$ 6, assim por diante. Representa a parte inteira. Se fosse a história da pizza, 2 pizzas inteiras. Eu tenho 2 pizzas inteiras. Que 2,50 é 2,5 é 2,5, né? Eu falei nesse instante que número com vírgula, aquele zero no final, não interessa.
2 pizzas e meia, 2,5 pizza. Tenho 2 pizzas inteiras e tenho 5 décimos, que a gente acabou de ver que é metade. Então, a parte à esquerda da vírgula é a parte inteira, representa a quantidade que está inteira, que não foi repartida. E a parte à direita da vírgula é a parte decimal. É a parte decimal. Ou seja, é aquela parte que foi menor que 1, menos de uma pizza. Novamente, 2,5. Tenho 2 pizzas inteiras e 0,5 que é metade, meia pizza. Então, tenho menos de uma pizza. A parte decimal representa a parte que não está inteira, está fracionada. Ali, a parte que é menor que 1. Jogue o 8 fora, fica o quê? 45, R$ 2,45. Ou seja, menor que R$1. Menor que R$1. Tudo que está à direita da vírgula é menor que 1. E tudo que está à esquerda da vírgula é de 1 para cima. Só que a parte inteira. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre a parte inteira. Nenhuma pizza, uma pizza, 2 pizzas, 3 pizzas, 4 pizzas, 5 pizzas. À direita da vírgula, 1 décimo de pizza, 2 décimos de pizza, 1 centésimo de pizza, 5 centésimos de pizza, que é o caso que está ali, né? 8 milésimos de pizza. Então, tudo que é menor que 1, à direita. Outra coisa que vocês erram pra caramba, que não pode, gente. Não pode, não. Isso é para o mundo real, lidar com dinheiro, preencher documento. A gente aqui não está nem falando de sala de aula, nem de ensino médio. Está falando do mundo real. Preencher documentos, tá? Saber ler um documento, o significado do número. Cada posição dessa, cada posição, você vai chamar de casa decimal. A posição do 4, a posição do 5, a posição do 8 são as casas decimais. Então, parte decimal é formado por casas decimais. Cada posição é uma casa decimal. Mas há inúmeras vezes que você vai encontrar na sua vida um documento para preencher que vai falar: preencha o valor com 2 casas decimais. Preencha o valor com 1 casa decimal. Tá? O significado das casas decimais eu dei uma tocada aí, em outro momento posso até detalhar, né? É o décimo, centésimo, milésimo. Tá? Como foi feita essa pergunta, até vou anotar para trabalhar um pouquinho isso aí para vocês. Então, essa foi a parte que estava lá no exercício que eu perguntei. Tem até uma pergunta dessa: quantas casas decimais tem um número? Porque é uma informação importante para o dia a dia, que muitas vezes a pessoa não sabe. Tá? Quantas casas decimais tem? Qual é a parte decimal do número? Não confundir casa decimal com parte decimal. A parte decimal é tudo que está à direita da vírgula. A casa decimal é cada posição. A parte decimal indica aquilo que é menor que 1, sempre. A parte inteira, aquilo que não está dividido, que está inteiro, e só pode ser, então, de ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Certo? Então, gente, o assunto inicial é este aí, ó. Uma coisa sobre o 9º ano